Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da Teoria da Justiça e Filosofia do Direito, e hoje eu vou fazer um unboxing de uma obra que acabou de chegar para mim da Amazon. Vocês sabem que normalmente eu faço vídeos introdutórios à filosofia do direito ou mesmo subo aulas para o YouTube. Contudo, diante do grande número de solicitações que eu venho recebendo a respeito de sugestões de leitura, muitas vezes, quando eu adquiro uma obra que realmente é interessante, eu tenho optado por fazer também um unboxing e uma breve apresentação da obra. E esse é o caso da obra de hoje. Em realidade, recentemente, eu fiz um grupo de pesquisa a respeito da Antígona de Sófocles. E eu tenho essa tradução da Antígona, que é do professor Trajano Vieira. Ele é um professor extremamente renomado, que faz traduções do grego para o português e oferece essas traduções para nós aqui no Brasil de modo bilíngue, ou seja, você vai dispor do texto em português e do texto em grego. Não que você necessariamente precise ler essa tradução do professor Trajano Vieira, se você não domina um pouquinho do grego, mas se você realmente quer estudar a filosofia do direito e a história da filosofia grega, é altamente recomendado você contar com essas traduções bilíngues, porque muitos termos que são traduzidos, por exemplo, como justiça, como é o caso da Antígona, em grego não são exatamente a justiça, por exemplo, que Aristóteles se refere na Ética Nicômaco. Lá na Ética Nicômaco, livro 5º, Aristóteles vai falar da dikaiosine, ou seja, a virtude da justiça. Enquanto aqui em Antígona, quando Antígona clama por uma justiça, está falando por uma justiça divina, ou melhor, de quê? E o professor Trajano Vieira, como um grande linguista, ele mantém essas sofisticações do texto. Muitas vezes não é uma tradução muito fácil de ler para quem está começando, por exemplo, no curso de Direito. Então, se você está começando o curso de Direito, sugiro que leia essa tradução da Antígona, que é da LEPM. É uma tradução muito mais acessível em termos de preço e também de linguagem. Contudo, se você quer fazer um estudo realmente detido e realmente entender o que Sófocles, Aristóteles, Platão e esses autores clássicos estavam querendo transmitir para os seus leitores em termos de conhecimento, vale a pena fazer esse esforço. Por outro lado, essa obra que eu comprei lá na Amazon, ela vai falar também sobre a história dessa família Labidácio, ou seja, aquela família que governou Tebas e é fundamentalmente conhecida por Édipo, aquele que matou seu pai Laio e casou com a sua mãe Jocasta e concebeu seus 4 filhos, Antígona, Ismene, Eteocles e Polinice. Contudo, essa obra ela não foi composta por Sófocles, ela é de um outro autor trágico grego, e ela vai historiar a guerra à vida entre Eteocles e Polinice. Sem mais demoras, vamos ver o que chegou da Amazon. Então, senhores, o que chegou da Amazon é a obra de Ésquilo, Os 7 contra Tebas. E essa obra vai falar exatamente das consequências da maldição rogada por Édipo aos seus 2 filhos, Eteocles e Polinice. Para quem não sabe, Édipo rogou uma maldição para Eteocles e Polinice a fim de que um perecesse pela lança do outro e nenhum dos dois conquistasse o trono de Tebas. É que, quando Édipo descobriu que havia matado seu pai Laio, casado com a sua mãe Jocasta e concebido seus 4 filhos, ele furou os seus próprios olhos. Então, exilado em uma cidade estrangeira, Colono, Édipo ficou sabendo que havia uma nova profecia que dizia que aquele que mantivesse o seu corpo no seu território seria vitorioso na conquista de Tebas. Enquanto isso, o filho mais novo, Eteocles, resolveu assumir o trono e banir o filho mais velho, Polinice, que teria direito a suceder o pai no governo de Tebas. Polinice foi exilado e, no estrangeiro, casou com a princesa e organizou um exército com mais 6 generais, além dele mesmo, ou seja, os 7, para voltar a Tebas e conquistar o trono. Contudo, como Édipo sabia dessa nova profecia do oráculo, o que ele fez foi pedir exílio numa cidade estrangeira em Colono e rogar uma maldição aos seus filhos para que ambos padecessem um pela lança do outro e nenhum dos dois mantivesse o trono. E nessa guerra de Polinice contra Eteocles, ou seja, Polinice mais os seus 6 generais,
tentando reaver o trono de Tebas, começa essa tragédia que eu recebi agora de Ésquilo, que é o Sete contra Tebas. Vamos dar uma olhadinha no livro, porque além de ser uma excelente tradução, é muito oportuno que seja bilíngue. Eu vou abrir aqui porque veio lacrado da Amazon. Vamos tirar aqui. Bom, é uma tradução bilíngue de Trajano Vieira, que também fez um pós-fácil em notas. E tem um ensaio de Alan Sommerstein, saiu pela editora 34. Eu sugiro que você, se tem interesse, você procure essa tradução na Amazon, é um preço razoável, frete grátis e entrega rápida. Sete contra Tebas, então temos nota do tradutor, argumento sobre o personagem do drama, o Sete contra Tebas. Então vai da página 12 até a 123 e depois tem um estudo final, as peças tebanas de Ésquilo. Uma grande vantagem que eu vejo aqui, que eu posso mostrar para vocês já de saída, é que diferente da Antígona, que o texto em português está no começo e o texto em grego está no final, nessa tradução a editora optou por manter o texto em grego à esquerda e o texto em português à direita, que é super proveitoso para quem quer entender um pouquinho de grego. Mas há palavras, por exemplo, aqui, ó, Zeus, que você consegue compreender, mesmo que você não tenha ainda o conhecimento das letras em grego, que são diferentes do alfabeto latino. Contudo, com um pouquinho de esforço, você coloca aí no Google grego ou alfabeto grego e você vai conseguir transliterar essas letrinhas gregas que são um pouco curiosas para o alfabeto latino e já vai conseguir ter algum acesso. Por exemplo, aqui está escrito Eteocles e aqui moradores de Cádmio, Politai Cadmo. Bom, eu já gostei da tradução porque é bilíngue e o texto da esquerda em grego e o texto da direita em português. Então, isso facilita muito a consulta do texto em grego. Agora mesmo eu estou lendo um livro que não está aqui em cima da minha mesa, que são As Leis de Platão. E é uma tradução excelente, que é uma tradução portuguesa, de uma editora portuguesa. Contudo, essa tradução é apenas em português. Ainda assim, a obra deu 3 volumes, né? Se fosse bilíngue, ia dar 6 volumes. Mas, infelizmente, muitas das palavras que eu queria consultar em grego, eu não tenho acesso nessa tradução. Para eu fazer isso, eu necessito abrir um site na internet que disponha desse texto em grego e consultar no site, o que é muito mais trabalhoso. Se a gente tem o texto em grego de um lado e o texto em português do outro, é muito mais rápido. Bom, e como eu vinha dizendo, os principais personagens dessa tragédia de Ésquilo são Eteocles e Polinice, e tenho certeza, se você é um admirador e gosta das tragédias gregas e da trajetória da família de Édipo e Antígona, você deveria também ler esse texto. E com isso, eu encerro esse vídeo fazendo mais esse unboxing sobre tragédias gregas de Ésquilo, no caso, o Sete contra Tebas. Fica a sugestão de leitura, seja nessa editora 34 ou a versão mais acessível na LEPM. Um grande abraço e bons estudos neste novo ano que adentra 2024, são os votos do professor Leandro Cordioli.